Olá! Hoje a gente vai explorar a fundo uma obra que, nossa, deu o que falar na filosofia. A Evolução Criadora, do Henri Bergson, lá de 1907. Um marco, sem dúvida. Pois é, a gente está com uns trechos do próprio livro aqui, e a ideia é entender como Bergson meio que virou de ponta cabeça o que se pensava sobre vida, sabe? Sobre tempo, consciência. Desafiando as visões mais tradicionais, né? O mecanicismo, o finalismo. Exato. Ele basicamente nos chama para pensar fora da caixinha. Então, vamos mergulhar nesse universo que, olha, continua super relevante. Com certeza. E para começar a entender Bergson, não tem jeito, tem que partir do conceito-chave dele. A duração, né? A do ré. Isso, a do ré. Ele diz que essa é a verdadeira natureza do tempo. E algo bem diferente daquele tempo do relógio, sabe? O tempo abstrato, que a gente mede, que parece quase um espaço. Um tempo homogêneo, né? Que a ciência usa. Isso. Bergson insiste que o tempo real é vivido, é sentido. Ele até dá aquele exemplo ótimo do açúcar se dissolvendo na água. Assim é clássico. A gente não só conta os segundos, né? A gente sente o tempo passar na nossa impaciência. É uma experiência mesmo, qualitativa. Totalmente. Ele até compara a nossa vida interior, a nossa consciência, a uma melodia. Uma melodia contínua, onde os eventos, sei lá, tipo um batuque mais forte, se destacam. Mas tudo faz parte de um fluxo único que não para. Essa é a imagem do fluxo, é crucial. A duração para Bergson não é uma sequência de pontos, sabe? De instantes que um substitui o outro, morre e nasce. Não é discreto, então. Não. Ele tem uma descrição quase poética, né? Diz que é o progresso contínuo do passado que rói o futuro e que incha ao avançar. A sacada genial aí é que o passado não se perde. Como assim não se perde? Ele se acumula, se conserva inteiro, integralmente. É como se fosse uma memória viva que está sempre com a gente, nos constituindo a cada momento, mesmo que a gente não tenha consciência de tudo isso, claro. Entendi. Uma parte só vem à tona. Exato. E essa conservação do passado faz com que cada instante seja radicalmente novo, porque ele carrega toda a história anterior, entende? É por isso que a adoração é irreversível. A gente não pode voltar atrás e viver o mesmo estado de novo, porque o estado já é outro. Nossa, então a nossa própria identidade, quem a gente é, tá sempre sendo moldada por essa duração. A gente não é algo fixo, mas um processo. Exatamente isso. Bergson fala que a nossa personalidade muda sem cessar. A gente está num processo constante de autocriação. Nós nos criamos continuamente nós mesmos, ele diz isso, né? Isso mesmo. E se cada momento é essa soma do passado, mais o acréscimo do novo, isso leva a uma consequência direta. O futuro é, por natureza, imprevisível. Ah, claro. Não dá para calcular o futuro a partir do presente, porque a essência do tempo vivido é justamente a criação, a novidade, o inesperado. Faz todo sentido. E com essa visão tão radical do tempo como criação, imagino que ele não ia se contentar com as explicações mais comuns sobre a evolução da vida que rolavam na época, né? De jeito nenhum. Ele mira a crítica dele justamente nas duas grandes correntes, o mecanicismo radical e o finalismo radical. Explica um pouquinho cada uma pra gente. Claro, o mecanicismo basicamente via a vida como um resultado de forças físico-químicas, sabe? Quase um acidente bem complexo, mas regido por leis determinísticas, sem propósito. Tudo causa e efeito. Isso. Já o finalismo ia para o outro lado, imaginava um plano prévio, um propósito, uma meta guiando a evolução, como se a natureza fosse, sei lá, um arquiteto executando um projeto. E Bergson chuta as duas pro alto. Basicamente, sim. Ele acha as duas inadequadas, ele usa a expressão roupas de confecção, tipo tamanho único que não serve para a complexidade e singularidade da vida. Por quê? O que falta nelas? Bom, mecanicismo, como foca na repetição e na causalidade previsível, tem muita dificuldade em explicar como surge o novo de verdade, sabe? A criatividade da evolução. Como é que de leis físico-químicas simples brotam formas tão malucas e inesperadas. É uma boa pergunta. E o finalismo, por outro lado, parece muito humano demais. Projeta a imagem do artesão, do engenheiro na natureza.
Bergson acha isso meio limitado, antropomórfico. Entendi. Mas o problema central mesmo, para ele, é que as duas visões, no fundo, acabam negando o tempo real, a duração. No mecanicismo, o futuro já está contido no presente, é só descobrir. No finalismo, o fim já está determinado desde o começo. O tempo vira só um palco onde acontece o que já estava escrito, né? A criação de verdade some da história. Exatamente. A novidade genuína, a imprevisibilidade, desaparece. Tá, entendi a crítica. Mas então, se não é montagem mecânica, nem execução de um plano, como é que a vida evolui para Bergson? Qual a proposta dele? Ele propõe uma lógica diferente. A vida não avançaria por associação, por juntar pecinhas. Ela procederia por dissociação e desdobramento. Imagina algo que começa uno, um impulso, e vai se dividindo, se diferenciando ao longo do tempo. E para explicar essa força, essa dinâmica por trás disso, ele introduz o conceito talvez mais famoso e controverso dele, o elan vital. Ah, o famoso elan vital. O impulso vital. O que seria isso exatamente? É tipo uma energia mística, uma força oculta? É um conceito delicado. Bergson descreve como a causa profunda das variações na evolução, o impulso original da vida, sabe? Uma corrente que atravessa a matéria. Mas não é um plano definido. Não é um projeto detalhado. É mais uma tendência, um esforço para criar, para introduzir liberdade e indeterminação na matéria. E aí, quando esse impulso encontra a resistência da matéria bruta, ele se divide, se ramifica. Mas a força original, o ímpeto, se conserva através das diferentes linhas evolutivas. Pensa numa fonte única jorrando água para vários lados. Entendi. E como esse impulso interage com a matéria? Ele cria energia do nada? Não, isso Bergson deixa claro. O elan vital não cria matéria ou energia. Ele usa a energia que já existe no universo. Por exemplo, a energia solar que as plantas capturam. Ah, tá. O papel do elan é organizar essa energia, acumulá-la de um jeito eficiente e, o que é crucial, liberá-la de forma controlada, direcionada. Quase como se fosse um explosivo, sabe? Para permitir ações complexas, movimento, liberdade. Características mais fortes no mundo animal. Então é um esforço para introduzir indeterminação num mundo que tenderia a ser só necessidade física? Exatamente. É um esforço contínuo contra a inércia, contra a pura repetição material. E isso tem a ver com aquela diferença que ele faz entre o fabricar do ser humano e o organizar da vida? Perfeito, tem tudo a ver. Nós humanos fabricamos juntando partes, né? Do múltiplo para o uno. Pegamos peças e montamos algo. A vida, segundo Bergson, se organiza de outro jeito. Ela parte de um impulso original, uno, e se divide em múltiplas formas, múltiplas funções. Do uno para o múltiplo. É o inverso, então. É uma lógica inversa. Aquela analogia que ele usa da mão passando pela limalha de ferro é ótima para isso. Como essa analogia? Imagina uma mão atravessando um monte de limalha de ferro. O padrão que se forma na limalha não é resultado da mão agindo em cada partícula separadamente. Aquele padrão expressa de forma negativa o movimento único, indivisível da mão. Ah, entendi. O todo do movimento é que importa. Isso. O ato vital teria essa qualidade de totalidade indivisível, que escapa a uma análise que só vê partes, só vê mecanismo ou só vê um plano prévio. E a primeira grande divisão desse impulso vital, dessa corrente, seria entre plantas e animais. Ele diz isso, né? Uma galera focada em acumular energia e a outra em gastar essa energia de forma mais dinâmica. Exatamente. É como se fossem as duas grandes estratégias iniciais do elan. As plantas se especializaram em acumular pacientemente a energia solar. Ficaram mais fixas. Os animais se especializaram na liberação mais explosiva dessa energia, para se mover, para agir, para conquistar o espaço. Duas soluções diferentes para o mesmo desafio de existir na matéria. Precisamente. Duas maneiras do impulso vital se expressar e explorar suas potencialidades dadas as condições do mundo físico. E dentro do reino animal, ele continua vendo essas divergências, essas ramificações do impulso. Sim, sim.
Ele foca em duas linhas principais de desenvolvimento que ele chama de psicológicas, que surgem do elan vital: o instinto e a inteligência. Instinto e inteligência. Essas duas tendências, ele argumenta, atingem seu ponto mais puro, digamos assim, nos insetos sociais, tipo formigas, abelhas, aí seria o ápice do instinto, e nos vertebrados, que eventualmente levam à espécie humana, onde a inteligência se destaca. Instinto e inteligência. Como ele define a diferença entre os dois? Porque a gente tende a pensar no instinto como algo meio automático, talvez inferior, né? Pois é, mas a visão de Bergson é mais equilibrada, eu diria. O instinto, para ele, é a faculdade de usar e, às vezes, até de construir instrumentos orgânicos. Orgânicos? Como assim? Partes do próprio corpo do animal, que já nascem adaptadas para certas funções. Pensa nas garras de um felino, nas presas de uma serpente, na habilidade da aranha de fazer a teia. Ah, ferramentas que são parte do corpo. Isso. E o conhecimento que guia o instinto é um conhecimento inato, quase uma sabedoria herdada sobre coisas concretas, sobre como agir em situações bem específicas. Muitas vezes é inconsciente, né? Automático. Ele chama de conhecimento jogado na ação. Opera por uma espécie de simpatia direta com o objeto, uma sintonia quase perfeita. Tem algum exemplo marcante disso? Tem aquele exemplo clássico do inseto Citaris. É um besourinho que tem um ciclo de vida super complexo parasitando uma espécie de abelha. Ele realiza uma sequência de atos incrivelmente precisos e complicados sem nunca ter aprendido, sem nunca ter visto o outro fazer. É puramente instintivo. Nossa, impressionante. E a inteligência, então? Como ela se diferencia disso? A inteligência, para o Bergson, é o oposto nesse sentido. É a faculdade de fabricar e usar instrumentos inorgânicos, artificiais. Ferramentas externas ao corpo. Tipo um machado de pedra, um computador? Exatamente. O conhecimento da inteligência não é inato sobre objetos específicos, mas sobre relações, sobre a forma lógica das coisas. É a capacidade de conectar meios e fins de um jeito flexível, adaptável a situações novas. Então ela não é especializada como o instinto? Não, ela é super flexível, pode lidar com uma variedade enorme de problemas. E ela está ligada à consciência, ao conhecimento pensado, refletido. A grande força da inteligência é lidar com a matéria inerte, especialmente os sólidos. Ela consegue analisar, decompor, moldar essa matéria. É por isso que ele define o ser humano mais como Homo faber do que Homo sapiens, o homem que fabrica. Exatamente. Para Bergson, a característica definidora da inteligência humana não é tanto o saber abstrato, mas a capacidade de fabricar ferramentas, de transformar o mundo material através da criação de instrumentos. Essa é a marca registrada da inteligência. Mas aí vem um ponto que é fascinante. Instinto e inteligência não são duas coisas totalmente separadas que surgiram do nada. Ah, não? Não. São como duas direções que divergiram de uma mesma fonte. E essa fonte original é a própria consciência, a vida, o elan vital. São só soluções diferentes para o mesmo desafio básico de agir no mundo. E tem mais alguma coisa aí nesse meio? Tem. É aqui que Bergson introduz um terceiro conceito fundamental para entender isso: a intuição. Intuição. Seria tipo um sexto sentido, algo meio místico? Não exatamente místico no sentido popular, é mais sutil. Bergson vê a intuição como um instinto que se tornou consciente de si mesmo. Um instinto que ficou desinteressado, não está focado só na sobrevivência imediata, e que se tornou capaz de refletir sobre o seu próprio objeto. E qual seria o objeto da intuição? A própria vida. O fluxo da duração, enquanto a inteligência, como a gente viu, se volta para fora, para a matéria, para o espaço, para analisar e fabricar, a intuição seria uma faculdade capaz de se voltar para dentro, capaz de apreender diretamente a dinâmica temporal da vida, o fluxo, algo que a inteligência, por sua própria natureza focada no estático e no divisível, tem dificuldade de captar. Que interessante. Isso faz uma ponte direta para como ele enxerga o nosso próprio conhecimento, então. Quer dizer, se a nossa inteligência foi moldada para agir sobre a matéria, isso acaba limitando o jeito como a gente percebe a realidade como um todo. Exatamente esse o ponto.
Para Bergson, a teoria da vida e a teoria do conhecimento são inseparáveis, não dá para pensar uma sem a outra. Como a nossa inteligência evoluiu para lidar com objetos sólidos, para prever, para controlar o mundo material, ela acabou pegando o hábito de tratar tudo como se fosse espacial, divisível, estático. Mesmo que não é. Mesmo que não é. Ela tende a solidificar o fluxo contínuo da duração, a quebrar ele em pedacinhos para poder analisar. É aí que entra aquela metáfora super famosa dele do mecanismo cinematográfico do pensamento. O cinema. Como assim o cinema? Pense em como um filme funciona na prática. Ele cria a ilusão de movimento juntando uma sequência muito rápida de fotos estáticas. Os quadros, né? Uhum. Para Bergson, a nossa inteligência faz algo parecido com a realidade viva. Ela tira instantâneos, fotos imóveis do fluxo contínuo que seriam os nossos conceitos, os estados que a gente define, as formas, e depois tenta reconstruir artificialmente a mudança, o movimento, juntando esses instantâneos um depois do outro. Nossa, que imagem forte. E ele diz que aqueles paradoxos famosos do Zenão, Aquiles que nunca alcança a tartaruga, a flecha que está sempre parada em algum ponto e nunca chega ao alvo, Ah, sim, lembra desses. seriam justamente sintomas dessa dificuldade fundamental da nossa lógica, que é muito espacial em lidar com um movimento contínuo de verdade. A gente tenta reconstruir o movimento com imobilidades, e aí a conta não fecha. Mas a ciência moderna, com o cálculo diferencial e integral, não superou um pouco isso, tratando o tempo como uma variável contínua? Bergson reconhece o avanço, claro. A ciência moderna é muito mais dinâmica que a filosofia antiga, que pensava em formas mais fixas. A ciência pode analisar qualquer instante no tempo, usar o tempo como uma variável matemática independente. Isso é um ganho enorme. Mas, ele argumenta, esse tempo da ciência, mesmo sendo contínuo matematicamente, ainda é um tempo abstrato, um tempo quantitativo, medido em unidades iguais, homogêneas, um tempo-comprimento. Continua sendo, no fundo, uma representação espacializada do tempo. Um substituto útil, mas não a coisa real. Exato. Um substituto super útil para prever e controlar fenômenos, mas que não captura a qualidade única, heterogênea, indivisível e principalmente criativa da duração real, do tempo como a gente vive. A ciência busca leis, padrões, repetições, previsibilidade. A duração é novidade, é imprevisibilidade, é criação pura. Então, a inteligência, por mais poderosa que seja para a ciência, para a tecnologia, para a nossa ação no mundo, ela nos daria uma visão meio limitada da realidade mais profunda da vida. Do tempo como essa criação constante. Essa é a tese central de Bergson. A inteligência é nossa ferramenta incrível para dominar a matéria. Mas o preço que a gente paga é que ela acaba obscurecendo a natureza fluida, dinâmica e criativa da duração. Ele até compara. Tentar entender a vida só pela inteligência é como tentar entender a criação de uma obra de arte analisando a química das tintas ou medindo os movimentos do pincel do artista. Perde-se o essencial. Perde-se o ato criador em si, que é indivisível, onde o tempo não é só um palco onde as coisas acontecem, mas é parte da própria invenção, da própria criação. E isso nos traz de volta para a ideia central de criação, né? Se a duração é criação contínua, então a vida, na sua essência, é criativa. Sim, totalmente. A duração significa invenção, criação de formas, a elaboração contínua do absolutamente novo. A evolução, para ele, não é só adaptação passiva ou um simples desdobramento do que já estava lá potencialmente. É a emergência constante de formas imprevisíveis, genuinamente novas. E isso bate de frente com aquela ideia que está tanto no mecanicismo quanto no finalismo, de que, no fundo, tudo está dado, seja nas leis iniciais ou no plano final. Exatamente. A ideia de criação radical desafia essa noção de um universo fechado, onde o futuro já estaria de alguma forma contido no passado ou no presente. E, para reforçar ainda mais essa ideia da criação como algo fundamental, ele chega a questionar até conceitos que parecem super básicos para a gente, como a ideia de nada ou de desordem, não é? Exato. É um ponto bem sutil da filosofia dele, mas muito importante.
Ele argumenta que o que a gente chama de desordem nunca é uma ausência total de ordem. É sempre só ausência daquela ordem específica que a gente esperava ou desejava encontrar. Como assim? Dá um exemplo. Pensa num quarto bagunçado. Ele não está fora das leis da física, as coisas não estão flutuando aleatoriamente. Ele simplesmente não segue a ordem intencional que a gente queria, livros na estante, roupas no armário, mas ele segue perfeitamente a ordem automática que resulta das ações que aconteceram ali, onde as coisas foram jogadas, por exemplo. Sempre existe alguma ordem. A desordem é só uma ordem diferente da que a gente procurava. Entendi. É a ausência da ordem querida, não da ordem em si. E a ideia de nada absoluto? Algo como vazio total antes do Big Bang, por exemplo? Para Bergson, isso é uma pseudo-ideia, uma miragem do nosso pensamento. Tentar pensar um nada absoluto é, na verdade, um exercício meio contraditório. Porque, para pensar um nada, você primeiro tem que pensar a existência, o ser, e depois tentar mentalmente apagar isso. Mas o próprio ato de pensar já é alguma coisa, já é existência. É impossível realmente conceber o nada. Ele sugere que sim, e que essa ideia de nada vem mais da nossa experiência prática. A gente pensa num espaço vazio antes de colocar um móvel útil ali. Aí a gente projeta essa experiência de ausência de utilidade para a metafísica e imagina um vazio de ser, um nada ontológico. Mas isso seria uma projeção indevida. Então, se o nada é uma ilusão, a realidade não surge de um vazio pré-existente. A realidade fundamental é plenitude. É um perpétuo devir, um fluxo incessante, uma criação contínua. A criação não é o ato de trazer algo do nada para o ser. A criação é a própria natureza da realidade, da duração. Não existe um vazio a ser preenchido. O próprio fluxo é criador. Uau, é realmente muita coisa para processar. Vamos tentar recapitular. Então, Bergson nos apresenta a vida não como uma máquina ou um projeto, mas como duração. Um fluxo criativo e imprevisível, muito diferente do tempo marcado no relógio. Isso, o tempo vivido. Ele propõe o elan vital, esse impulso vital, como a força por trás da diversidade incrível da vida. Um impulso que se divide e que se ramifica ao encontrar a matéria, gerando estratégias diferentes, como o instinto, Que é essa sintonia mais direta com o mundo orgânico, com o próprio corpo como ferramenta, e a inteligência. que é a nossa capacidade de fabricar ferramentas, de dominar o mundo inorgânico, a matéria sólida, através da análise e da lógica. Só que essa mesma inteligência, com que ele chama de visão cinematográfica, acaba nos distanciando da percepção direta desse fluxo vital, né? Ela congela a realidade para entender. Exato. E aí ele aponta para a intuição, aquele instinto que virou consciente como um caminho complementar, talvez mais direto, para a gente tentar sentir, aprender essa duração. E a crítica dele ao mecanicismo e ao finalismo continua super atual, né? Ele nos faz perguntar se as explicações que a gente tem hoje, mesmo as científicas, realmente dão conta dessa criatividade toda, dessa imprevisibilidade que a gente vê na vida. Sem dúvida. Ele nos força a questionar se reduzir tudo a leis determinísticas ou a um plano pré-definido não deixa escapar algo essencial sobre o que é estar vivo. E essa ideia de que nós mesmos, como seres imersos nessa duração, estamos em constante autocriação, isso é muito forte. A gente não está pronto, né? Somos processos abertos. Com certeza. É uma visão muito dinâmica da existência. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Qual seria? Bom, se a inteligência é a nossa super ferramenta para lidar com a matéria, e a intuição, como Bergson a descreve, é potencialmente a nossa antena para captar a duração, a própria corrente da vida, o que aconteceria se a gente, conscientemente, dedicasse mais esforço para cultivar essa intuição? Será que a gente poderia ter uma compreensão mais profunda, não só da evolução lá fora na biologia, mas da nossa própria consciência, da nossa conexão com esse processo criativo contínuo, que, segundo Bergson, é o universo? Fica a pergunta, né? É um convite a olhar para dentro e talvez sentir um pouco mais desse fluxo. Exatamente. É um convite à exploração
que o próprio Bergson nos deixa.